Bom dia, crianças, tudo bem? Vale lembrar que desde sábado entramos no mês de agosto, portanto, estamos no mês 8, oitavo mês do ano. Hoje reiniciaremos as atividades do livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, nosso segundo bloco, e ao final da lição 6 marcaremos o segundo simulado desse bloco. Nós iremos retomar a lição 4, que já iniciamos, mas hoje é necessário fazermos algumas correções antes de continuarmos. Vamos começar lendo juntos o poema da página 28. Abram o livro de vocês e acompanhem. A Minha Gata, do poeta Nelson Ascher. Esse poeta, ele fez esse poema falando sobre a relação com a sua gatinha de estimação. Olha que coincidência, né? Falamos sobre animais de estimação na última aula. Esse poema foi publicado pela primeira vez em 1993, na Folhinha, que é uma parte do jornal A Folha de São Paulo, do caderno infantil, há 27 anos atrás. É bem antigo, então, esse poema. Vamos à leitura? A minha gata feita de pelo e de preguiça, ronrona satisfeita enquanto se espreguiça. De dia no seu canto, diverte-se sozinha, tomando sol enquanto mastiga uma sardinha. À noite paciente, embosca sua presa, que, quando nem pressente, é pega de surpresa. Com garras afiadas, retalha em 1000 fatias, após suas caçadas, as presas arredias. A minha gata feita de pelo e de preguiça, ronrona satisfeita, enquanto se espreguiça. Esse poema não foi utilizado por completo nessa lição. Por isso, vocês podem observar que após a terceira estrofe, após o terceiro grupinho de versos, tem 3 pontinhos, que são chamados de reticências. Eles querem dizer que o poema completo tem mais estrofes, mas estudaremos só esses 5 grupinhos de versos, que são chamados de estrofes, como nós sabemos que as estrofes estão divididas por esses espaços em branco entre os grupinhos. Ok? Agora vamos pular para a página 30 e analisar a primeira estrofe, marcando quantas palavras tem cada verso, observando que muitos de vocês precisam fazer a correção, porque não estão considerando o A, o E, o D, o DA, o DO e o C, o SE, é como palavra. Porque o A e o O são artigos, o E é uma conjunção de ligação na frase, o D, o DA e o DO são preposições e o C, SE é um pronome. No momento, é importante saberem que elas são consideradas palavras na frase. Com o tempo, mais para frente, em outras séries, vocês vão entender o significado de cada uma, mas é importante que vocês saibam então e não esqueçam que o A, o E, o D, o DA, o DO e o C são consideradas palavras, então nós devemos contá-las como palavras. Então, vindo aqui para a página 30, a primeira estrofe, no verso 1, a minha gata feita tem 4 palavrinhas, contando com a palavra a, com o artigo a. O verso 2 tem 5 palavrinhas, contando com o D, o E e o D, que aparece 2 vezes. Ronrona satisfeita, que é o verso 3, tá fácil, porque só tem 2 palavras. E o verso 4, enquanto se espreguiça, tem 3 palavras, porque considera o se como palavra também. Ok?
Depois, vocês separaram as sílabas corretamente, mas precisam corrigir, ó. Aqui no caso, separe as sílabas das palavras de cada verso da estrofe. Vocês fizeram direitinho. Só que ao marcar as sílabas fortes, vocês nem todos marcaram as sílabas fortes de cada palavra corretamente. Vocês deveriam pintar a sílaba mais forte nas palavras com duas ou mais sílabas. As sílabas fortes são chamadas também de sílabas tônicas. Quando a palavra é acentuada, é fácil localizar a sílaba mais forte, a sílaba tônica, porque é a que leva ao acento agudo, que é aquele grampinho, ou circunflexo, que é o chapeuzinho. Nas demais, ao ler, temos que perceber qual é a sílaba que falamos mais forte. Nesse caso, são as sílabas que estão pintadas de rosa, como vamos ler. Apenas as palavras no momento. Então, minha, o mi é a sílaba mais forte. Gata, o ga é a sílaba mais forte. Feita é o fei. Pelo é o p. Preguiça é o gui. Ronrona é o ro. Satisfeita é o fei. Enquanto é o quan. Espreguiça é o gui. Então, conforme eu fui lendo, já deu para perceber qual era a sílaba mais forte. É que muitas vezes dá para confundir um pouco, mas se você ler com bastante cuidado, com bastante atenção, você vai perceber qual é a sílaba mais forte. Então, quem errou, dá um jeitinho de apagar e pintar a sílaba correta, tá? Agora vocês deveriam observar qual é a sílaba mais forte, qual é a sílaba forte que não foi pronunciada com mais intensidade na hora da leitura que vocês fizeram e agora pela professora, que é a sílaba H na palavra gata. Observem, vamos ler a última estrofe lá do alto da página. Observem o desenho da gata. Ela está se espreguiçando, acabou de acordar de um cochilo, provavelmente está se esticando e o poema deve ser lido dessa maneira, como se ela estivesse se esticando, como se ela estivesse se espreguiçando. Vamos ler. É uma graça realmente essa gatinha, né? Vamos lá. A minha gata feita de pelo e de preguiça, ronrona satisfeita enquanto se espreguiça. Então, no caso, gata, o G, a sílaba é forte, só que por estarmos falando como se a gata estivesse se espreguiçando, o G fica com a pronúncia não tão forte assim, perto das outras palavras, tá bom? Agora vamos para a página 31. Na página 31, vocês deveriam analisar a segunda estrofe do poema. Vamos ler depois. Vamos à atividade. Na atividade, vocês copiaram no quadro a última palavra de cada verso, correto? E pintaram com a mesma cor as palavras que rimam. Então, canto rima com enquanto. Tem que ser pintadas da mesma cor. Sozinha, sardinha, rimam, tem que ser pintadas da mesma cor. Diferente de canto e enquanto. Aí, observando como vocês leram a palavra, que vogais formam a sílaba forte dessas palavras? É o A e o I. Porque o som dessas vogais, ele é nasal. A gente sente a vibração no nariz. O som mais forte é no nariz. Vamos ler, segurem o nariz e vamos ler as palavras do quadro, para vocês sentirem a vibração. Vamos lá. Canto, sozinha, enquanto, sardinha. Então, vocês percebem que o nariz vibra. O som sai pela boca, mas o nariz vibra mais ainda. Então,
essas palavras têm som, no caso, essas vogais têm som nasal. É o A e o I. Quem errou, apaga e corrige. Agora nós vamos voltar lá na segunda estrofe, em cima da página, no alto da página. Vamos ler e circular as sílabas que, no caso, eu vou ler com mais intensidade, que vocês estão observando que estão circuladas aí e que alguns alunos não circularam e deverão circular. Então vamos à leitura. De dia, no seu canto, diverte-se sozinha, tomando sol, enquanto mastiga uma sardinha. Então, as sílabas mais fortes de cada palavra, elas têm som nasal, como as palavras que vocês marcaram aí no último verso. Vamos ler segurando o nariz novamente para sentir a vibração. Só as palavras que nós circulamos a sílaba forte. Dia, canto, diverte-se, sozinha, tomando, enquanto mastiga sardinha. Então, todas que a vogal A e I aparecem têm som nasal. Muito bem, após feito isso, vamos à atividade de hoje. Hoje vocês escreverão a parlenda O Macaco Foi à Feira, muito conhecida de vocês. Vocês podem fazer no caderno. Quem for fazer no caderno, é só copiar cada linha, cada verso da parlenda, já separando as palavras da linha que estão todas juntas. Então, o macaco foi à feira. Tem 5 palavras, porque lembrando que o A, o E, o D, o DA, o DO e o C, eles são considerados palavras. Então, aí no caso, o macaco foi à feira. O é uma palavra, macaco é a segunda palavra, foi a terceira palavra, a quarta palavra e feira a quinta palavra. Então, vocês vão copiar cada verso, separando as palavras, deixando o espaço entre as palavras e no final de cada linha colocar quantas palavras tem cada verso, em todas as linhas. Separando, vão copiar separando as palavras e colocando no final de cada linha quantas palavras tem cada verso. Ok? Boa aula e até a próxima. Beijos!